Aleluia, irmãos. Graça e paz. Bom dia a todos. Sempre é um prazer muito grande e eu falo isso de coração, né? A gente está aqui em Americana visitando os irmãos, visitando o pastor Fernando, a Eune, que amamos tanto, o Zé, a Cate, enfim, o Chiquinho, todos vocês aqui. É sempre um prazer nós estarmos aqui com os irmãos. E hoje, dando sequência aos estudos que vocês vêm recebendo aí, né, ao longo do mês de outubro, acerca dos tempos difíceis que nós vivemos, isso não é novidade, né, para ninguém. E realmente isso não é só um chavão, uma palavra que a gente lança assim aleatória, porque os dias, cada dia que passa, eles ficam realmente maus, difíceis, né? Cada dia é uma novidade de Satanás, infelizmente. E a gente, como igreja de Cristo, a gente tem que entender a seriedade do nosso papel, né? E como nós devemos realmente nos posicionar diante das ciladas, das intensificações da maldade no mundo e permanecer firmes como discípulos de Cristo nesse tempo difícil, né? Então, mesmo em meio às dificuldades, mesmo que as coisas se agravem a cada dia, mais e mais nós precisamos nos fortalecer em Cristo. Né? E aí, fazendo uma simples analogia aí com a questão do vento, né? O vento, se ele é fraco, a raiz não precisa ser tão forte, concorda? Vai haver ali um balançar. Mas conforme a intensidade do vento, mais firmado precisa estar aquela árvore, né? E aí, para que ela, mesmo diante de um vendaval, mesmo diante de um vento muito forte, ela permaneça ali com a sua raiz fincada. E assim nós devemos estar fortalecidos ainda mais no Senhor e na sua palavra. Então isso é uma constante, né? Isso não tem que parar em momento algum, né? E não importa o quanto tempo a gente já tenha de cristão, a nossa luta ela é constante e ela tem que ser de fato intencional. E hoje a gente vai falar acerca dessa questão de permanecer na palavra, né, mesmo em tempos difíceis, de termos a sobriedade espiritual também e termos a nossa fé firmada de fato como uma âncora em Cristo, né? A nossa fé firmada de fato na palavra como verdadeiros discípulos de Cristo. E para a gente falar um pouco sobre isso, a gente vai entrar num aspecto que é acerca do nosso inimigo. Vamos falar um pouco sobre o inimigo das nossas almas. Vocês sabem qual é o nome do inimigo das nossas almas? Ele tem um nome. Vocês sabem qual é o nome dele? Qual? Satanás. A gente não precisa ter medo de falar, né? A gente precisa conhecer acerca dele. Então o diabo, ele existe, ele é real. E o diabo, ele atua de fato nesse mundo. O diabo, ele possui níveis ali de poder no reino das trevas. E a Bíblia, ela fala que existem principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E as forças espirituais do mal, elas de fato existem e atuam. E nós não podemos ignorar essa realidade. Então, os agentes do mal, eles estão espalhados, né, assustando a todo mundo. Aí eu lhe falou agora há pouco acerca do Halloween, né, que vai ser comemorado, e mesmo no nosso condomínio, né, tem a comemoração, e é muita euforia. E eles, é impressionante como eles se mobilizam muito mais do que no Dia das Crianças. Eles se mobilizam muito mais do que até mesmo no Natal. Então a mobilização é muito intensa e é uma euforia de fato para a comemoração do Halloween. Então eles enfeitam as casas lá. O ano passado foi impressionante, né? Lá desse ano aconteceu ontem, né? Que bom que a gente se ausentou do condomínio, mas as ruas ficam muito animadas, e aí eles saem, e é realmente umas coisas muito malignas, são coisas bem assustadoras mesmo, que eles colocam ali na frente das suas casas. E muitas vezes nós, como cristãos, a gente tende a relativizar, a flexibilizar, a aceitar, porque a gente vê a alegria da comemoração, né? E a gente fala, não, não tem problema. E teve até uma discussão no grupo das mulheres do condomínio, porque algumas mulheres cristãs falaram, algum comentário que eu não vi, né, porque foram muitas mensagens, mas outras falaram, vocês têm que parar de ser religiosas, eu também sou cristã, e para mim não tem problema.
Meus filhos pegam os doces e eu consagro. Eu oro consagrando e está tudo bem. O que importa é a alegria, é a euforia, né? E a gente vê o que? A sutileza de Satanás, né? Agindo através desse tipo de situação, né? Então a gente, como igreja de Cristo, a gente deve estar o quê? Firmes na palavra. E o diabo, ele vem realmente dessa forma, né? Sedutora ali e atacando as nossas crianças, porque é na fonte que ele precisa, que ele quer atacar de fato, porque destruindo lá, como é que vai ser? Nós morrendo, a gente precisa deixar aí uma geração, um exército fortalecido. E é já na infância, já na adolescência, na juventude que a gente fortalece os nossos filhos em Cristo. Então a nossa luta, ela é contra o diabo, ela não é contra pessoas, mas ela é contra os agentes do mal. E a gente não pode ignorar a natureza espiritual dessa luta e fazer o jogo do inimigo, porque ele quer o quê? Não, o inimigo não, o diabo, né, não existe, o diabo, não, ele já está derrotado, de fato ele já está derrotado, mas nós temos uma luta que a gente precisa travar. A palavra de Deus nos fala isso. A nossa vitória está em Cristo, mas a gente tem que estar firmado em Cristo e na sua palavra, e assim a gente triunfa nessa peleja, revestidos o quê? Da armadura do nosso Deus. Então os demônios, né, eles usam aí, como a gente vê, um arsenal variado para atacar a igreja de Cristo, e a igreja precisa também estar preparada. Quem é aquele que vai para um campo de batalha despreparado? Então a gente não pode o quê? Não pode baixar a guarda. Mesmo que a gente vença uma luta, não podemos baixar a guarda. Temos que estar todo o tempo ali em posição de guerra, porque vivemos em constante batalha. Amém? E aí então a gente vai falar sobre resistir, não subestimar o inimigo e resisti-lo, como diz na sua palavra. Vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5. A mensagem de hoje vai se basear nessa passagem bíblica. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o 11. Todos encontraram? Estejam alertas e fiquem atentos, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro e os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos instrui, Senhor, ela nos capacita, Senhor, ela nos fortalece, ela nos dá estratégia, Senhor, para vivermos neste mundo, Pai, enfrentando as ciladas do diabo, Pai. Que realmente o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, que seja somente Tu, Senhor, que fale aos corações, aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Pedro, ele está ensinando ali a igreja acerca da seriedade, como eu falei para vocês há pouco, e da luta espiritual que nós enfrentamos, né? E é importante, de fato, a gente não subestimar o poder do inimigo das nossas almas. Satanás, ele quer o quê? Desviar a nossa atenção, causar distrações a fim de nos enfraquecermos. Desculpa. Desculpa, isso, capítulo 5, versículo, isso, versículos de 5, versículo 8, eu estou meio cega, nossa, eu estou chegando no 5 aqui, gente, é o 8 mesmo. Eu pensei que eu estava cega. Não, eu estou cega, olha, é que a da minha Bíblia
Corrigindo, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 8. Amém. Vamos lá. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio para reconhecer a realidade da ação do diabo sem desviar a nossa atenção ali da soberania e do poder de Deus. Esse é um alerta, de fato, para a gente se manter vigilante, para a gente ser resistente e para a gente perseverar na fé em Deus e na palavra. E aí um primeiro ponto que eu queria meditar com vocês acerca desse poder do diabo, dessa batalha espiritual, é sobre uma qualidade nossa que a gente deve desenvolver como discípulo de Cristo, para que a gente possa enfrentar essa batalha. E essa qualidade do discípulo é a humildade. E 1 Pedro ele vai falar justamente sobre isso, revestidos o quê? Da humildade. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, a humildade é algo que a gente deve realmente desenvolver e ficar muito atento. Porque o nosso coração, o coração humano, ele é muito tendencioso ao quê? Ao orgulho. A gente é muito tendencioso, a gente é muito seduzido pela questão do orgulho. E em pequenas coisas. E ele afeta desde aquele que é mais necessitado financeiramente, porque não se trata de uma questão financeira, não se trata de uma questão de poder aquisitivo nesse mundo, mas se trata de fato de uma raiz nos nossos corações. E é por isso que a gente tem realmente que estar vigilante quanto a essa questão do orgulho e buscar sempre o quê? A humildade, sondar os nossos corações com frequência, se a gente está tendo alguma raiz nesse sentido, e desenvolver a humildade, porque é no orgulho que o diabo é uma arma muito poderosa das mãos de Satanás. Então ele usa o orgulho que é para nos derrubar, e muitas vezes o orgulho ele vem disfarçado de uma falsa humildade. Então é muita sutileza nisso, mas a gente tem o quê? Um ajudador, que foi deixado por Cristo quando Ele foi aos céus, que é o Espírito Santo. E é Ele que nos ajuda a reconhecer, a sondar os nossos corações. A palavra fala o quê? Que a palavra ainda nem chegou à nossa boca, mas o Senhor já conhece. Então a gente precisa buscar do Senhor essa revelação acerca do que está lá no íntimo do nosso coração. E confrontar também através da palavra de Deus. Meditando na sua palavra dia e noite, porque a palavra ela vai confrontar o que há em nós e ela vai trazer à tona aquele sentimento e tudo aquilo que precisa ser tratado. Então Pedro ele começa a instruir os seus discípulos o que? A se revestir de humildade. Revista-se de humildade, revista-se de humildade, e isso diariamente. O orgulho ele pode nos tornar alvos fáceis de Satanás, do inimigo. Então a gente precisa o quê? Acreditar no poder de Deus e não na nossa própria força. Não é por nós, não é na nossa força que nós lutamos, é na força dele. Então por isso que eu falei, não importa o tempo que a gente tenha de caminhada, queridos, com o Senhor, não importa o quão a gente conheça da palavra de Deus, o quão estudioso da palavra a gente seja, todo o tempo a gente tem que compreender que é Deus que nos sustenta nesse mundo difícil. Então, guardar o nosso coração do orgulho e não se sentir autossuficiente, Senhor, é o Senhor que está nessa batalha, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que realmente luta essa guerra por mim e se submeter a isso. E eu vou falar uma coisa, que bom que é Ele, Que bom que é Ele que luta as nossas lutas. E assim, é interessante a gente pensar acerca disso, porque quando a gente se acha autossuficiente, a gente acha que nós podemos resolver as nossas questões. E aí vem o que no nosso coração? A ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a gente sofrer por algo ali que nem aconteceu, por algo que está ali à frente. Então a nossa cabeça voa em 1001 possibilidades e a gente sofre. Por quê? Porque a gente se acha incapaz de resolver, e de fato somos incapazes, mas servimos a um que é totalmente capaz, e a luta não é nossa, a luta é dele. Então não adianta querermos ser autossuficientes, a gente não tem esse poder, mas ele tem. Então não é muito melhor a gente descansar
nele, como ele fala, lançar sobre ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E isso, queridos, é um exercício diário, porque quando vier a preocupação, a gente tem que falar o quê? Não, Senhor, não sou eu, é o Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E se for preciso orar 1, 2, 3, 4, 10 vezes durante o dia, quando a tua mente vem se assolar por aqueles pensamentos, ore, coloque diante dele, ore. Quantas vezes for necessário, você vai ver que você vai ser fortalecido nele, na sua palavra. Pegue a Bíblia, declare, ore mesmo que você não tenha vontade, faça isso. Pegue a palavra e recite a palavra de Deus, preencha a sua mente. Não deixe que a ansiedade e a autossuficiência te faça sofrer, porque é isso que vai acontecer. É isso que acontece se a gente der ouvido, né, para essas vozes que vêm na nossa cabeça. Então, a falta de humildade nada mais é do que a gente querer ter o controle das coisas e não entregar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, daquele que é o Senhor das nossas vidas, né? Então, é importante a gente pensar acerca disso. Quando eu fui preparar, né, a palavra, e falando acerca do diabo, da guerra espiritual e da questão do inimigo, eu lembrei de um livro que eu gosto muito, do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não sei se vocês todos conhecem esse livro. E esse livro, ele relata assim, é como se fosse um demônio ensinando ao sobrinho dele, que é um demônio menor, como atormentar os cristãos e levarem eles para o inferno. E aí, né, ele vem a ser até um ar um pouco cômico em algumas vezes, mas ele vem mostrando a sutileza do diabo de tirar o povo de Deus mesmo, né, do caminho, do foco, e tentá-los arrastar para o inferno. E numa parte do livro, ele fala justamente acerca da ansiedade, né? E ele vai trabalhando em cima disso, e fala assim: não há nada como o suspense e a ansiedade para barricar a mente do ser humano contra, aí ele fala o inimigo, né? No livro, o inimigo para ele é Deus, né? Então ele fala assim: você coloca uma barreira para proteger, né, o crente de Deus, e essa barreira é o quê? É a ansiedade, é o suspense acerca do futuro. Ele quer que os homens, né, se preocupem com o que fazem, com o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é o quê? É mantê-los pensando no que acontecerá com eles. Então, o trabalho de Satanás é esse, é minar a nossa mente com o que vai acontecer, com o que pode acontecer. E é totalmente contrário ao que a palavra de Deus disse. E aí ele prossegue: alguém disse certa vez que Deus o ajudará com problemas reais, mas não necessariamente com problemas que você imagina do nada. Então, ele usa essa expressão: com problemas reais, Deus vai te ajudar, mas com problemas que vêm do nada, não. Ou seja, o teu pensamento está sendo um problema para você e é um problema irreal. E você acha que Deus não pode te ajudar contra esses pensamentos? Ele pode, Ele vai te ajudar. É uma batalha que você já venceu pela palavra de Deus. Então a gente, o que Mateus capítulo 6, versículo 34 fala? Só podemos ter certeza de que temos o dia de hoje. Não vos preocupeis, pois, demasiadamente pelo dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Amém? Então a palavra de Deus está nos ensinando o quê? A depender do nosso Senhor e Salvador, a manter um coração humilde, reconhecendo essa verdade, e assim não ceder às ciladas do diabo. Então é algo muito sutil que ele vem ali querer afastar-nos do amor de Cristo. E Tiago 4:7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando o inimigo vier trabalhar com ansiedade, com preocupações de coisas irreais, porque não aconteceram, ainda que sejam baseados em situações reais, né, mas não aconteceram, creia nisso.
Creia na palavra de Deus, que fala que é Ele que te sustenta. Se preocupe com o dia de hoje. Busque ao Senhor. Trave essa batalha sabendo que a vitória o Senhor já te deu. Amém? Um segundo aspecto que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã é sobre a questão de estarmos vigilantes, de fato, contra esse lado do diabo. E o versículo 8, ele vai falar: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então a gente com certeza vocês já assistiram alguma na TV, um leão faminto, um leão procurando uma presa, e realmente é um animal muito feroz, e ele fica ali, de espreita, ele se abaixa ali para poder capturar a sua presa, e a palavra compara o diabo como um leão, Então imagina você como uma presa, de um leão ali, e o diabo com aquela fome feroz procurando a quem possa tragar. Então isso é muito sério, e é por isso que a gente deve estar vigilante acerca dessa forma que o diabo tem realmente de querer tragar as nossas vidas, e isso em situações do nosso dia a dia, porque parece às vezes, que a gente cai na tendência de achar que é alguma situação muito difícil, que vai surgir na nossa vida, alguma batalha. Não, e muitas vezes é na sutileza do nosso dia a dia, que aí, se a gente pensar que ele está todo o tempo procurando quem possa tragar, ele vai usar situações inusitadas no nosso dia a dia. Mas se a gente começa já revestido com oração, com a palavra de Deus, você já está ali preparado para aquela batalha. Então Pedro, ele nos chama a essa sobriedade e vigilância. Sobriedade e vigilância, alertando que o diabo é como um leão. O inimigo age de forma astuta, buscando pontos vulneráveis e momentos de fraqueza para atacar. Queridos, o Senhor, na sua multiforme, Ele nos fez o quê? Indivíduos, com características próprias e únicas. Cada um de nós tem um jeito de ser. Cada um de nós, a gente sabe onde aperta o nosso calo, Onde aperta para mim, pode não apertar para o pastor Fernando, pode não apertar para vocês, mas Ele sabe, Ele conhece as nossas fraquezas também. Então Ele vai agir conforme as nossas fraquezas, e a gente tem que ficar atento a isso, e não achar muitas vezes, não, é a minha característica. Não, eu já vivi o quê? Eu já tenho 45 anos, nunca mudei esse jeito, vai ser difícil de mudar agora. Então, assim, a gente precisa buscar sempre no Senhor a transformação, a renovação. O que ele fala? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é possível a gente se transformar e se renovar. Até enquanto existe fôlego de vida, é possível a gente buscar essas mudanças. E aí, pensando nisso, você sabe qual é aquela questão em você, que você tanto luta ali para que o Senhor transforme, para que modifique. Não entregue os pontos. Não entregue os pontos. Continue lutando, se reinvente. Não acha que você nasceu assim, você vai morrer assim. E há uma grande graça na transformação, há uma grande graça na mudança. Não é maravilhoso quando a gente vê um idoso no banco de uma escola estudando? Você olha, não é inspirador? A gente vê pessoas se reinventando, se transformando a cada dia, pessoas mudando de profissão, buscando novos desafios. Isso é maravilhoso, e não importa a idade que a pessoa tenha, Não há limite. Enquanto você respirar, você pode buscar coisas novas, transformação. Então a gente deve pensar acerca disso e estar atento, vigilante para aquelas questões da nossa vida que ainda precisam ser mudadas, e buscar essa mudança, buscar essa transformação na nossa vida. E como eu falei, sempre com o coração humilde, sabendo que é o Senhor que vai nos auxiliar nesse processo. Então, se você sempre tem um automático ali que você age, já vai no automático, eu nem penso. Fala, não, Senhor, eu fui criada por Ti, e eu te dou toda a legalidade, toda a autoridade, eu vou buscar no Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a não agir, Tem gente que fala assim, não, aqueles 5 segundos ali que
entendeu? Né? Aí ele falou agora há pouco, vai para o quarto, né? Se tiver ali aquela questão da ira, vai para o quarto, se tranca. Então começa a fazer exercícios ali, cria exercícios daquilo que funciona para você, para te controlar naquelas situações que você acha difícil na sua vida. E esteja atento às ciladas do diabo, porque ele vai querer pegar. E aí quanto mais fortalecido ele vai querer o quê? Né? Colocar uma arma mais forte, mais poderosa, mas não tem problema, você está criando resistência, você está se protegendo, né? E você já tem uma verdade, que a vitória é tua, a vitória é daqueles que confiam em Deus, que servem a Deus, já existe o resultado final, o resultado já está lá, o resultado já existe, já foi dado, já foi conquistado, e foi pagado um alto preço por esse resultado, e a gente não pode anular isso. A gente não pode menosprezar, diminuir. Então, apesar do inimigo das nossas almas ser alguém poderoso e que ele investe fortes armas e que ele anda como um leão procurando quem possa tragar, mas há uma verdade muito maior. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né, pelo aquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então, embora Satanás também, ele não tem aí um poder ilimitado, como eu falei, ele é um inimigo real e utiliza as táticas reais, né? Mentira, desânimo, divisões, muitas armadilhas. Então é importante a gente conhecer as armas que ele usa e se revestir das armas corretas para combatê-lo. E aí mencionando novamente, né, o livro lá do C.S. Lewis, ele fala, né, uma das estratégias ali no livro que aquele demônio usa, né, para poder afastar o crente, é uma estrada segura para o inferno. E aí ele fala assim, que a estrada mais segura para o inferno, ela é gradual, ela não é rápida, é um declive suave, é um declive macio sobre os pés, né? Aí existem umas curvas sem marcos, algo que você vai caminhando no passo a passo. Então são as sutilezas, como nós falamos no início, né? Um Halloween, algo que é divertido, não vamos ver, né? A interação, as crianças. E aí no meu condomínio, o que eles usaram? Gente, nós estamos nos confraternizando como vizinhos, olha que alegria que é, todo mundo se juntando, unido. E você vê o que? Essa estrada gradual e segura e macia, onde você vai ali passo a passo, né? Pisando naquele algo confortável. E aí você está indo o quê? Você está indo no caminho do inferno. Você acaba se acostumando. E aí por isso que a gente deve o quê? Olhar para o alto. Ter a nossa comunicação diária com o nosso Criador. Estar ali buscando, nos revestindo da palavra dele. E aí vem com muita sutileza todos esses encantos do diabo, procurando nos afastar. Mas a palavra ela é única e ela não muda, ela não se reinventa, ela não se moderniza, ela já é moderna. Ontem o Alexandre falou, né? É um livro que já te dá a notícia do amanhã, já traz a notícia do amanhã. Está aqui, está tudo aqui na palavra de Deus. Então não há nada a ser reinventado. Então, que nós tenhamos cuidados com essas curvas graduais, com essas sutilezas do inimigo. Em Efésios 6, ele vai falar, vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os demônios e os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Então, a gente deve, como que a gente pode aplicar essa vigilância espiritual nas nossas vidas? Como eu falei, orando diariamente, estudando a palavra de Deus e buscando discernimento nas nossas decisões, sabendo que a nossa força, ela vem do nosso Deus, e a gente se fortalece através dessas disciplinas espirituais. Amém, queridos? Glória a Deus. E o último e terceiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre a nossa firmeza mesmo na fé, estarmos firmes na fé e perseverando mesmo em meio ao sofrimento.
E aí os versículos de 9 a 10, aí de 1 Pedro, ele vai falar: revestir-lhe firmes na fé, o Deus de toda graça vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. O nosso Deus, ele é lindo, né? Porque ele não nos abandona em momento algum, nem no momento de luta, nem no momento de sofrimento. E então esse é o encorajamento que Pedro deu para os crentes da época, né? Para a gente resistir, firmes na fé. Na fé. E a fé é o quê? É algo que a gente simplesmente tem, né? É a certeza das coisas que a gente espera, né? A convicção daquilo que a gente não vê. É como se se eu estivesse aqui, né? E aí eu não estou enxergando e eu vou dar o próximo passo, eu não sei se tem chão na minha frente. Mas mesmo assim eu vou, porque eu confio no meu guia. Eu confio naquele que está segurando na minha mão e me levando nesse percurso. Então, a resistência, ela é possível, essa resistência ao dia mal, resistência ao diabo, ela é possível quando a nossa fé está enraizada em Cristo e na sua palavra e na sua promessa. E o fato de nós vivermos com tantos desafios nessa vida, né, com tantas setas malignas, com tanto sofrimento, como Cristo falou, vocês terão aflição, isso faz parte o quê? Do nosso fortalecimento, queridos. Então o sofrimento, ele não é de todo ruim. Cada sofrimento, cada batalha que a gente passa, vamos nos alegrar no Senhor, porque é através desse sofrimento que a gente é forjado, que a gente é trabalhado, que a gente é fortalecido pelo nosso Deus, entendeu? Então assim, não importa, né, o tamanho da luta. A gente vê a história de Jó, né? A história de Jó é uma história de muito sofrimento, de muita dor, de muita perda em todas as áreas da vida, né? Jó sofreu com perda emocional, Jó sofreu com sofrimento físico mesmo. Imagina você estar glorificando a Deus e o teu corpo latejando de dor. E aí era o que? Deus permitiu Satanás agisse, mas o Senhor fez o que? Daquele sofrimento um grande regozijo, uma grande alegria. E Jó expressou o que? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir. Aquele homem que no início do livro é colocado como um homem íntegro, como um homem, né, honesto, como um homem que honra a Deus, era um homem muito honrado ali naquela terra. Aquele homem honrado, ele abre a boca para falar: Senhor, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então somente o sofrimento de Jó permitiu essa grande graça. Ele vê o Senhor, ele experimentar daquela abundância de bênçãos que veio, porque o que fala? Que o Senhor retribuiu que muito mais do que ele tinha, queridos. Então se você está passando por uma luta, por um sofrimento, se alegre no Senhor, permita que o Senhor te forje, que o Senhor te fortaleça em meio a essa dor, a essa tribulação. É para o teu crescimento, é para a glória de Deus. Isso vai ser bênção na tua vida. Enquanto no mundo, enquanto para o diabo, as lutas é para destruição, para nós é para a glória do Senhor, é para a glória de Deus. Então o sofrimento, ele faz parte desse processo de fortalecimento espiritual. Não esqueça, Deus é fiel. Ele é fiel, nele não há variação alguma, ele não se arrepende, e ele já prometeu todas as coisas. Pega a palavra, lê a palavra, o que a palavra fala a teu respeito. Essa palavra que a gente lê, ela não foi para alguma época, não foi para algum povo, ela é para nós, ela é para mim, ela é para nós enquanto igreja, ela é para mim como indivíduo, como ser humano, que fala: vós sois o que? Raça eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isso é para ti, é para você, de maneira individual. Tome posse dessa palavra, creia dessa forma, persevere, confie no Senhor. Não é essa luta que você enfrenta que vai te derrotar. Essa luta, ela vai te fortalecer, porque você é de Deus, você pertence ao Senhor. Então, embora, 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 a 5, ele diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos, elas não são humanas,
Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Então você tem muitas palavras que te dão total respaldo para que você possa resistir ao diabo, para que você possa enfrentar os sofrimentos dessa vida, tudo aquilo que se levanta contra você. Claro que nem tudo é o diabo, né? A gente vive numa natureza pecaminosa, numa natureza carnal. A gente luta contra os desejos da nossa carne. A gente deve compreender isso também. Mas em todas as coisas nós somos vencedores. Em todas as coisas o Senhor nos dá as armas e estratégias para que a gente possa lutar. Tanto contra a nossa carne, contra a nossa natureza caída, tanto contra o diabo. As armas espirituais do mal. E aí, Pedro então nos ensina a importância de tudo isso, de resistir ao inimigo sem subestimá-lo, mas também sem permitir que ele nos domine pelo medo. Não devemos ser dominados pelo medo do diabo, das suas armas, mas nós devemos o quê? Buscar a nossa vitória que está em Cristo Jesus, sendo vigilantes, com humildade e com a fé, queridos. Amém? E só para citar o último trecho, né, do livro, do C.S. Lewis também, ele fala acerca da aridez emocional, porque há momentos na nossa vida que a gente realmente não está legal, né? E aí há momentos que a gente não quer fazer nada, né? Que a gente não quer agir. Além das dificuldades que a gente enfrenta, né, na vida, lutar contra as questões emocionais no nosso coração, essa oscilação, né, de humor, de sentimentos, é muito difícil. E muitas vezes a gente passa por o que chamamos de a noite escura da alma, né? Parece que tem momentos de tristeza que se estendem durante um período muito grande. E muitas vezes nesse momento é que a gente se afunda, né, numa depressão, numa angústia muito, muito profunda de fato, que a gente não tem ânimo para nada. E aí a gente tem uma tendência de querer sentir, né? Sentir. Então assim, eu não estou sentindo ânimo, então eu não vou fazer. Eu não estou legal hoje, eu não amanheci bem, eu vou ficar aqui na cama mesmo, eu não vou me levantar, né? Eu não estou legal hoje, eu não vou, né? eu não vou falar, eu não quero atender ninguém, né? Aí alguém vem te procurar com algum problema, eu não estou legal, imagina, eu não tenho nem para mim, o que eu vou ter para oferecer para alguém? Então a gente tem muito essa questão do sentir, e aí ele fala que o amor, né, o que te impulsiona a fazer as coisas e a agir, ele não tem que ser um sentimento, né? Então assim, às vezes a gente não está amando o nosso cônjuge, às vezes a gente não está amando os nossos filhos, ainda mais em situações difíceis do dia a dia, mas isso não pode ser um empecilho para a gente fazer o bem. Isso não pode ser uma trava para a gente agir da maneira como a palavra de Deus nos instrui a agir. Então a palavra final que eu gostaria de deixar para vocês é que mesmo que nessa oscilação de sentimentos, porque o sentimento ele é legal, ele é bom, ele faz parte da nossa natureza. Deus criou os sentimentos, mas não são eles que têm que orientar e reger a tua vida. Não é? Você não tem que fazer algo, se movimentar e fazer e acontecer quando você estiver alegre, eufórico, feliz. Você tem que ter uma meta, um objetivo, algo a ser traçado e um percurso a caminhar e agir. Estando feliz, estando triste, estando amando, estando chateado, você age firme naquele caminho. Então, o nosso Deus, nele não há variação, como eu falei. O amor dele por você vai ser sempre único e incondicional. Não importa se você caia, o importante é você se levantar. Ele não vai te amar menos porque você caiu. E assim como a gente não ama menos as pessoas que a gente
convive, né, da nossa família, tudo porque alguma falha aconteceu. E às vezes até isso pode acontecer, mas com o nosso Deus não acontece, porque Ele é perfeito. O amor dele é perfeito. Então, que você não seja engolido por esses sentimentos desse mundo, porque é uma coisa que a gente ouve muito falar: depressão, tristeza, né? E a gente não tem que agir conforme essas variações, mas que o nosso olhar esteja fixo naquele, no autor e consumador da nossa fé, naquele em que não há variação alguma e que nos amou antes mesmo de nós sermos formados no nosso ventre materno. E que se hoje nós estamos aqui, nessa geração, nesse ano de 2024, é porque há um propósito na vida de cada um de nós. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui, para fazermos diferença. Há um propósito na vida de cada um de nós a ser cumprido. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Patrícia. Que palavra, sabe? É tremendo nós podermos ouvir a palavra de Deus e entender que Deus, independente de quaisquer circunstâncias, Deus, Ele quer que nós tomemos posições, posicionamento número 1, que nós possamos nos voltar para Ele, independente do que nós estamos sentindo, vendo ou percebendo, porque isso é fé, é acreditar em Deus, independente do que nós podemos pensar, porque às vezes, é como a Patrícia falou, nós vamos estar em situações que a gente não está entendendo o contexto todo, não está entendendo a situação toda, mas Deus sabe. E é nesse momento que a gente tem que se voltar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso que você me dê força, me dê capacidade. Porque tem dias, todo mundo aqui sabe disso, tem dias que a gente acorda sem vontade de acordar. Tem dia que a gente acorda com a vontade de continuar na cama. Tem dia que a gente acorda dizendo: se eu pudesse não faria mais nada. Mas a gente tem que ir para a luta, porque nós somos capazes de ir para a luta. Quanto mais de nós intencionalmente buscarmos a Deus, Deus faz a diferença em nossas vidas. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque é tremenda a Tua palavra nos firma, a Tua palavra motiva-nos, a Tua palavra nos faz entender, Senhor, o quanto Tu cuida de nós, que nós possamos ter essa percepção do Teu cuidado, Senhor, que toda insegurança, todo medo, tudo aquilo, ó Pai, que pode roubar de nós a confiança em Ti, caia por terra, porque como foi dito, ó Pai, o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor como um leão, tentando tragar. Senhor, que o rugido desse falso leão não nos intimide. Senhor, que a aparência desse falso leão não nos roube a paz, porque Tu és maior em nossas vidas. Tu nos selaste, ó Pai, com o Teu sangue, Tu nos selaste com a Tua palavra, e não há leão algum, ó Pai, do inferno que possa nos intimidar, porque Tu és o leão da tribo de Judá, o verdadeiro leão, Senhor, que nos fortalece, nos guarda e nos dá a coragem de continuar andando e acreditando que nós iremos colher aquilo que o Senhor tem prometido e tem preparado para cada um de nós. Senhor, que Tu possas, ó Pai, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração, para que nós possamos perceber que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que Te temem. E isso, ó Pai, é maravilhoso, o Teu cuidado, em nome de Jesus. Vamos ouvir essa canção e a gente já faz a oração final. Somos uma igreja viva, um povo acolhedor, uma comunidade de discípulos de Jesus que o ama, o adora e busca obedecê-lo. Queremos tornar a palavra de Deus conhecida a todos para que o seu amor e salvação transforme vidas e corações. O anseio por servir faz parte da nossa maneira de viver e é expresso em inúmeros dos nossos projetos e iniciativas. Queremos ver o reino de Deus se expandir em todos os lugares, por isso não medimos esforços para pregar o Evangelho no templo,
nas casas, nas comunidades, nas ruas, nas escolas, em São Paulo, no interior, no sertão, no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Sabemos que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Entendemos o quanto o amor de Deus se materializa suprindo as necessidades dos vulneráveis e dos necessitados. Portanto, colocamos nossos ministérios, talentos, dons e recursos para servir em projetos sociais nos mais diversos lugares. Imigrantes, refugiados, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e tantos outros públicos são atendidos, recebidos nas incontáveis ações de socorro e acolhimento da nossa comunidade. Vivemos para sermos sal e luz nesta terra. Somos uma verdadeira família e queremos ter a nossa porta aberta para receber todos aqueles que querem desfrutar da transformação que o amor de Deus e o poder da sua palavra traz. Ansiamos também por ver lares formados e que funcionam governados pela paz, pela alegria e pela justiça que faz parte do reino de Deus. Somos uma comunidade compromissada em orar pelos países, territórios e pelos seus governantes, pois entendemos o quanto é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enviar missionários e apoiar iniciativas de proclamação do Evangelho e da transformação que ele faz, isso pulsa o nosso coração. Nossa visão é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus e para isso proclamamos a palavra de Deus. Ele, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que amamos. Esse é o Evangelho que cremos. Essa é a verdadeira e única razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Igreja Batista do Povo.